Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada biológica absolutamente fascinante. Nesta nossa análise, vamos focar em um tema de peso, a resposta de relaxamento e a mudança na expressão genética. Vamos explorar como o cérebro humano processa o estresse no dia a dia e, o mais importante, detalhar uma descoberta científica impressionante capaz de, literalmente, reverter os danos causados por ele. Não estamos falando só de dar aquela relaxada básica para se sentir melhor. Estamos falando de mudanças profundas na própria raiz do nosso ser celular. A grande pergunta que guia a nossa exploração é esta: será que o simples ato de relaxar pode, de forma literal, alterar a nossa biologia celular? Essa é a questão que define o mistério científico que vamos desvendar aqui. O senso comum costuma ditar que estresse e relaxamento são só estados de espírito, coisas efêmeras que ficam ali flutuando no mundo das emoções. Mas, como a gente vai ver, as implicações na verdade são incrivelmente físicas e concretas. Seção 1. O alarme falso do cérebro. Vamos entender de onde vem tudo isso. Para entender a raiz do problema, precisamos olhar para o que chamamos de centro de alerta, que inclui estruturas cerebrais como a amígdala. Imaginemos esse centro como um alarme de incêndio meio quebrado, ou talvez como aquele colega de quarto extremamente dramático, sabe? Ele cria uma resposta de lutar ou fugir que é brutal. Ele inunda o nosso sistema biológico com sinais de perigo, acelera os batimentos cardíacos, tensiona tudo. O detalhe é que ele faz isso mesmo quando a única ameaça real é, por exemplo, um e-mail urgente do chefe com a palavra prioridade em caixa alta. Não há perigo físico nenhum, mas o cérebro reage como se houvesse. Avançando para a seção 2, a biologia do estresse. Aqui entra o ciclo vicioso. Então, como a biologia do estresse se desenrola no corpo na prática? Tudo começa com uma mensagem enganosa gerada pelo cérebro. Pense nisso como passo 1. Isso leva imediatamente ao passo 2. Uma sensação emocional ou física altamente desconfortável, tipo aquele aperto no peito ou a falta de ar. O passo 3 é a nossa resposta habitual, que muitas vezes é um comportamento automático e nada saudável que a gente usa para aliviar aquela angústia. E finalmente o passo 4, um alívio momentâneo. Mas aqui está o pulo do gato. Agir repetidamente com base nesses alarmes falsos, só para ter esse alívio rápido, acaba programando os circuitos cerebrais. O estresse vira um hábito automático. E essa dinâmica ilustra perfeitamente como a gente fica preso num verdadeiro loop. O ato de procurar um alívio temporário não resolve o problema central. Na verdade, isso só fortalece as vias neurológicas que causam ansiedade desde o início. O resultado dramático de tudo isso? A gente apenas garante que os alarmes cerebrais soem de forma ainda mais potente e com mais frequência no futuro. É um ciclo que literalmente se alimenta sozinho. Seção 3. A prática de refocar. Como a gente muda a direção desse processo. Mas calma, existe uma saída excelente para isso. Para quebrar esse ciclo, a ciência aponta para uma tática muito específica e prática chamada regulação e refoco, que usa a respiração. Para situações extremas, tipo uma hiperventilação, a instrução é inspirar por 4 segundos e expirar prolongadamente por 8 segundos. Já para dar aquela regulada padrão no meio de um dia corrido, a técnica é inspirar por 4 segundos e expirar por 4. Essas táticas funcionam como um ponto de foco totalmente saudável. E a beleza real desse processo é que as reações intensas do corpo diminuem não porque a gente está travando uma guerra contra a ansiedade, mas sim como um efeito colateral biológico totalmente natural do simples redirecionamento da nossa atenção. O que nos leva à seção 4, a resposta de relaxamento, um verdadeiro estado de cura. Existe um contraste biológico bem drástico acontecendo dentro da gente o tempo todo. De um lado da balança, temos aquele clássico estado de lutar ou fugir, com suas reações fisiológicas de sobrevivência superaceleradas, músculos tensos, o corpo inteiro em alerta máximo. Do outro lado, encontra-se a resposta de relaxamento, que é um termo cunhado pelo Dr. Herbert Benson. E olha só, esse é um estado de repouso fisiológico profundo e restaurador. É um verdadeiro estado de cura para o corpo, onde a gente vê de forma clara a diminuição da pressão arterial, da frequência cardíaca e do ritmo respiratório. Certo, mas como a gente acessa esse estado de cura na vida real? Felizmente, não é mágica. Existem vários métodos testados e comprovados para evocar a resposta de relaxamento. A gente pode falar de yoga e qigong, passando por meditação, orações ou mantras repetitivos, até o foco no relaxamento muscular e naquelas técnicas de respiração que acabamos de ver. A grande lição aqui é que essa mudança profunda no corpo não é um conceito médico distante e abstrato. É uma ferramenta prática, altamente acessível e que está pronta para ser ativada na nossa rotina hoje mesmo. Seção 5. Expressão genética. E é exatamente aqui que a gente chega na revelação mais inovadora da nossa análise.
Vale muito a pena prestar atenção nisso porque é uma reviravolta profunda na forma como entendemos a biologia. A ciência constatou que a resposta de relaxamento pode, de fato, influenciar a intensidade com que certos genes associados ao estresse se expressam. Isso é monumental. Isso significa que os nossos genes não são aquelas entidades inteiramente fixas e imutáveis que costumávamos pensar. O código genético de base é o mesmo, claro, mas a maneira como esse código se manifesta e se expressa em resposta ao estresse, isso sim pode ser mudado. Para colocar isso em perspectiva, vamos olhar para o que acontece no corpo antes e depois de apenas 8 semanas de prática estruturada de relaxamento. Antes de começar, a biologia celular literalmente ferve com altos níveis de proteínas relacionadas ao estresse. O corpo está desgastado. Mas, depois de um período de apenas 8 semanas, os exames clínicos revelam uma diminuição substancial e mensurável dessas proteínas de estresse e dos mensageiros químicos associados a elas. São dados empíricos mostrando que o foco e o relaxamento estão literalmente desligando a expressão de genes prejudiciais. É, na prática, reverter e curar o dano físico do estresse a nível celular. Então, a grande conclusão de tudo isso, e sem dúvida a mais fortalecedora, é que a nossa mente possui o poder biológico real de religar os circuitos do cérebro e influenciar o nosso corpo lá no fundo, ao nível genético. A atenção focada e as técnicas de relaxamento não são apenas um papo de pensamento positivo, de jeito nenhum. Elas são ferramentas biológicas extremamente robustas, que podem remodelar a nossa saúde celular a nosso favor. O que nos deixa com uma reflexão final muito instigante para encerrar. Pensem bem, se o foco da nossa mente e o relaxamento estruturado têm o poder comprovado de reescrever a própria expressão genética dentro das nossas células, para onde a atenção humana deveria ser direcionada a seguir? É uma daquelas perguntas que nos deixam simplesmente maravilhados com o incrível e vasto potencial ainda inexplorado da mente humana.